7 milhões de pessoas no Brasil sofrem de fibromialgia, uma doença de difícil diagnóstico, mas que pode até inviabilizar a vida do paciente. Além da dor crônica, o grande problema é a dúvida se essa dor de fato existe ou não. Para entender essa condição, o Conexão Saúde de hoje recebe uma expert no assunto e vai te ajudar então a entender esse caminho e, sobretudo, encontrar uma saída. Quer entender como? Eu te convido para ficar aqui comigo, porque o episódio já começou. Olá, querido conectado, querida conectada, que alegria receber aqui você no Conexão Saúde mais uma vez, 49º episódio. Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso, meninas? Que delícia, 49º episódio. Voa, né? Voa, o tempo faz assim, ó, estamos chegando ao nosso segundo ano, completando o segundo ano e tá aí quase já o nosso 50º programa. É um orgulho imenso ter você aí do outro lado, nos acompanhando. A gente está aqui falando para milhares de pessoas, realmente chegando a muita gente com informação de qualidade, preocupado com você, com a sua saúde, querendo que você viva mais e melhor, não é isso? Para quem está chegando agora, muito prazer, Marcela Moreira. Quem anda comigo desde o início, quem está aqui é a Adriana e Maria Eduarda. Bem-vinda, meninas. Adriana Silveira. É muito orgulho, né, meninas? Com a gente certeza. Fica muito feliz e grata mesmo por esse caminho, porque a gente sabe do feedback das pessoas que nos acompanham aqui desde o início, quem chegou depois, e nas nossas próprias vidas, né? Recentemente, a Adriana, por exemplo, começou a correr, tá fazendo competições, né, já. Nossa. E o foco na saúde, no pilates, na academia, não é isso, Adri? Assim, eu acho que a minha vida, né, se transformou depois da Conexão Saúde, né, Marcela? Com certeza. Quem eu era e onde eu estou hoje, né? Exato. E é uma Então... inspiração, né, Duda, para quem tá nos acompanhando também. Ah, sim, começa da gente, né? Exatamente. Tanto começa da gente que a gente te lembra, quem está conosco desde o início também, a Farmácia Manipulare. Por quê? Porque a farmácia, ela quer que você realmente se cuide muito antes de pensar na doença, pensando na prevenção, pensando na maneira de você viver da melhor forma possível. A farmácia aposta nesse projeto, aposta na sua saúde. Aí a gente pensa, né? Se esse cuidado começa com a informação, imagina com aquilo que é entregue aí na sua casa, em cápsula, em sachê, qualquer que seja a forma de uma medicação, de um suplemento, né? Então, assim, a Farmácia Manipulare tem esse compromisso e te atende de qualquer lugar do Brasil. Você pode pegar o seu celular, apontar a câmera para o QR Code, que você vai aí chamar o pessoal, o atendimento especializado. Às vezes a gente sabe que aquela receita não está tão fácil de entender, mas tem ali o pessoal treinado para fazer essa decodificação da sua receita e até às vezes conversar com o seu médico, com o especialista de saúde que precisa ali fazer algum ajuste, uma checagem. Então, assim, é cuidado e confiança de 20 anos de história. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa, isso é investimento em você. Então, lembrando, Conexão Saúde é Manipulare. E Manipulare é Conexão Saúde. É isso, afinadíssimas, né? Meus queridos, minhas queridas, então... Tô animada. Tá animada? Tô. Eu também tô animada. Desde quando que a gente tá tentando essa conversa? Ai, Marcela, eu tava quase desistindo, sabe? Mas eu falei assim, não posso desistir. Não pode, porque vale muito a Não, pena, né? O nosso assunto hoje é super importante, sobretudo num contexto em que a gente sabe que as pessoas andam tão tensas, tão estressadas, tão exigidas, né? E hoje a gente está recebendo uma profissional realmente ilustre, com 15 anos de carreira já, uma especialista em dor que vem aqui falar conosco especificamente sobre fibromialgia. A gente está recebendo a minha xará, doutora Marcela Mara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Seu nome é lindo. Não é lindo? E eu agradeço muito essas duas aqui que não desistem de mim. Que bom, que bom. Mesmo quando o consultório assim já não tem mais jeito, né? É filho, é gravidez, é mudança. Elas já acompanharam tudo. A Adriana tá comigo desde a época da minha residência. Que legal. A Duda chegou não devia depois. nem tá na escola ainda. Foi ontem. Foi ontem, exatamente. Então eu já conheço, né, a Manipulare, conheço a Adriana
desde essa época, então é uma pessoa que eu admiro demais o trabalho dela. Que legal. A Adriana, ela, eu lembro, né, muito bem dessa época do começo, ela sempre teve uma ética muito grande, né, em relação à questão de parcerias, de ensinar, de trazer conteúdo, né, Uhum. sempre com esse intuito de informação mesmo, né, Sim. e trazer ao público a verdade, a Uhum. realidade, né, então isso sempre me encantou na Manipulare. Que legal. Né? E desde essa época da residência, eu tive o contato com eles, via, né, que era uma farmácia muito digna, séria, Sim. com materiais, né, com substâncias muito boas e que sempre tinha bons resultados. Então, é uma parceira, assim, que eu tenho uma profunda admiração e tá comigo desde o começo, Que né? legal, Não, gente, e olha doutora. que gostoso. Consegui a Marcela, Uhum. a doutora Marcela, e ela veio acompanhada hoje. É, olha lá, veio gente, da tá baby. vindo aqui, Tá ó. chegando. A Maria Laura tá chegando, gente. Muito Maria Laura tá legal. chegando, logo, logo Que ela tá aí. gostoso, né? Obrigada. Doutora, Eu que agradeço. Obrigada mesmo por encontrar esse espaço. E eu queria, então, começar bem do básico pra gente... Até nos bastidores a gente estava aqui trocando figurinhas. Às vezes a gente acha que dor é uma coisa só. E aí, sobre o nosso tema fibromialgia, como se fossem sinônimos. Afinal, o que é a fibromialgia? Ela é uma questão psicológica? Ela é um agravo de artrite? Ela é uma dor crônica geral? Explica pra gente o que é fibromialgia. Interessante que a fibromialgia, ela foi o que me deu o start para eu começar a pesquisar sobre dor, Uhum. né? Então, eu fiz a residência, a gente, nesse contexto, né, de reumatologia, era o que a gente tem de mais... Uma das doenças mais comuns que a gente atende como reumatologista é a fibromialgia, se eu não me engano, a segunda ou a terceira. Uhum. Né? A primeira é a artrose, Ai, e depois vem eu acho que a segunda, que é a causa, o que a gente mais atende dentro do nosso consultório. Só que sempre ficou uma coisa muito vaga, né? Assim, você não sabe direito quem cuida da fibromialgia é o psiquiatra, se é o fisiatra, se é o ortopedista. E aí eu acho que a Reumato acabou abraçando essa condição da fibromialgia e agregou dentro de um contexto de dor, né? Uhum. E isso me encantou muito na forma como a gente tratava, na forma como o paciente entendia, né? E muitas vezes a questão dos medicamentos, do tratamento, que é uma questão muito multidimensional, né? Uhum. E foi aonde eu quis fazer minha especialização em dor crônica. Então, assim, às vezes eu escuto de paciente, doutora, mas você é reumato especialista em dor crônica? Uhum. Reumato não vê só dor, Uhum. né? E não é bem assim. Tá. Foi aonde mudou o meu curso de tratamento e de olhar para o paciente com dor crônica. Uhum. A fibromialgia, ela é um tipo de dor crônica. Tá. Dentre as dores crônicas, a síndrome de dor crônica, a gente tem as dores de cabeça, né? Que tem vários tipos de dor de cabeça, enxaqueca, encefaleia tensional, enfim, várias outras dores de cabeça que é um outro assunto. Tem as dores crônicas no pescoço, né, que são as cervicalgias, as dores crônicas nas costas, as lombalgias, as dores pélvicas e tem a fibromialgia. Uhum. Então, ela faz parte de um contexto, tá? Ela não é, a dor crônica não é só fibromialgia. Certo. A fibromialgia, ela pode vir associada com outras doenças, tanto dores crônicas Uhum. quanto outras doenças sistêmicas. Então, o paciente ele pode ter, por exemplo, lúpus, Uhum. que é uma doença reumatológica autoimune, e ter também fibromialgia. Então, ela não é um diagnóstico de exclusão, Tá. tá? Ela pode vir associada a alguma doença pré-estabelecida já. Um paciente pode ter, por exemplo, hipertensão e fibromialgia, Certo. né? Diabetes e fibromialgia. Uma coisa não tem nada a ver uma com a coisa não outra. tem nada a ver com a outra. Mas ela é uma síndrome, é uma doença? É uma é síndrome. psicológico? O que Ela é a é uma definição? inflamação? É uma inflamação? O que Hoje que em ela dia é? ainda, se você pegar os nossos livros de reumatologia, que são bem grossos, você não consegue nem carregar ele com um braço só, você tem que carregar ele com os dois. Porque tem muitas coisas, né, ainda de fisiopatologia, mas tudo é muito incerto. O que veio primeiro, da onde vem a doença, Ah, né? então não sabe a causa da Não fibromialgia. sabe a causa da fibromialgia, assim como quase todas as doenças reumatológicas, né? A gente tem sempre possibilidades. Então, é uma Aham. infecção prévia por chikungunya, zika, parvovírus. Então, tem algumas possibilidades Uhum. infecciosas, Uhum. tem algumas possibilidades imunológicas, mas não é considerado uma doença autoimune, tá? Mas é considerado um distúrbio, sim, de sensibilização. Então, é como se o cérebro, ele entendesse e interpretasse a dor de um modo diferente,
tá? Isso é o básico de todas as dores crônicas, que é uma condição que a gente chama de sensibilização central. Então, o cérebro, ele tenta se adaptar a uma forma para ele, como se ele estivesse protegendo o seu corpo dessa dor crônica, só que ele piora a situação. E aí você passa a sentir mais dor, porque você percebe mais a dor e você modula a dor de um modo diferente. Então, esse é o contexto das dores crônicas como um todo, né? O que eu costumo, até é uma rotina minha do consultório, principalmente primeira consulta ou até no retorno do paciente, fazer uma educação em dor, explicar para o paciente que não é uma doença da cabeça dele, então não é uma doença psicológica, só que o psicológico pode sim piorar, agravar ou até desencadear o processo, tá? Por quê? Porque toda a modulação é feita no cérebro. Então, duas coisas que são muito importantes, que eu já explico para o paciente desde o primeiro dia que ele passa comigo, é que dor crônica é diferente de dor aguda. Tá. Você bater o pé na quina da mesa é totalmente diferente de você sentir uma dor nas costas crônica, ou você sentir uma dor no corpo generalizada, concorda? É totalmente diferente. Claro. E por que não é a mesma coisa, não é dor? Porque são fibras diferentes que carregam essa responsabilidade para chegar até o cérebro e informar ao cérebro o que está acontecendo. E elas têm mecanismos de ação diferentes. Então, bati o pé lá na quina da mesa. É uma fibra específica chamada A delta, que vai ser despolarizada por esse mecanismo de alto impacto, que ela vai chegar no cérebro a partir de estruturas já direcionadas. O cérebro percebe isso como dor, e aí ele modula falando o que você tem que fazer. Puxar o pé e falar, ai, né? É isso, acabou, tá? É ação, reação. Nós temos no nosso cérebro uma área bem específica chamada homúnculo de Penfield, que é onde a gente tem toda a nossa projeção corporal ali. Tá. Então, tem o córtex sensitivo, que é onde sente, e o córtex motor, que vai agir. Então, o sensitivo capta essa mensagem, né? Essa informação. Essa informação do nervo. E aí, ele passa para o córtex motor fazer a reação dele. Acabou. Ação, reação. Tanto que essa via, né, de dor aguda, a gente chama ela de neotalâmica. Neo porque ela é nova. Talâmica porque ela chega no tálamo, que é uma região do cérebro, que vai ser responsável por encaminhar essa informação para a região específica do cérebro, que é esse córtex sensitivo e motor. Acabou. A crônica, ela é diferente. É fibra C. É uma fibra mielínica, é uma fibra que ela tem uma condução mais lenta. Você não consegue definir aonde está doendo uma dor crônica. Então, a dor aguda, você sabe apontar certinho aonde está doendo. Porque ou você bateu, ou você queimou, ou você fraturou. A dor crônica, não. Você fala assim, ai, dói aqui, né? Dói o pescoço, dói as costas, mas você não consegue apontar com o dedo. E isso é uma característica dessa fibra C. Todos nós nascemos com essas fibras, tá? Certo. Desde o nosso útero, lá que a gente tá na barriguinha da nossa mamãe, essas fibras já estão sendo formadas, tanto a delta quanto a C, tá? Lá pelas 18 semanas de gestação, mais ou menos. O que vai desencadear alguém ter mais sensibilidade ou não? Aí é a vida, né? Uma predisposição genética, então familiares que já têm fibromialgia têm 8 vezes chances a mais de ter, né? Dores crônicas, outras dores crônicas, não só a fibromialgia. Então, tudo isso vai desencadear o processo de você ser mais dolorido ou não. Mas então, todo mundo de fato, tem. algumas pessoas doem mais que Exato. outras, Sim. efetivamente. Efetivamente. Né? Perfeito. E aí, essa fibra C, ela é interessante porque ela vai ter essa comunicação. Então, ela não precisa, muitas vezes, de ter esse estímulo mecânico. Por exemplo, um trauma, uma fratura. Não precisa ser deflagrada por algum fato. Pode ser um estímulo térmico, por exemplo, a mudança de temperatura. E dói mais. E Já dói ouvi mais. isso. Então, assim, você não precisa desse mecanismo de alto limiar para despolarizar essa fibra e ela chegar com essa informação no cérebro de dor. Qualquer outra coisa pode dar essa despolarização. E aí ela chega no cérebro, ela avisa o cérebro que está tendo essa sensação de dor, né? Que é a dor crônica, né? Vamos dizer assim. E aí o corpo modula de uma forma diferente também, só que o local aonde ele chega é totalmente diferente do local onde a dor aguda chega. Aguda. E da dor crônica é muito parecido com a questão da labilidade emocional. É no mesmo lugar. Labilidade emocional, Então, de oscilação de tristeza, humor, ansiedade. As questões emocionais, de fato. A gente Olha, vai chegar tá lá. Ô, Marcela, Vamos quais chegar são os aprofundado. sintomas da fibromialgia? Tem alguma coisa
além da dor em si? Tem os E sintomas cognitivos. E o tem. que difere ela de outras doenças? Diagnóstico, Falando em dor. Diagnóstico de fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico, tá? Então, não existe um exame. Tem Tá. estudos mostrando que, a biópsia, né, de nervos, a biópsia de pele, porque aventa-se algumas possibilidades da fibromialgia ser uma doença de fibras finas, tá? Mas, assim, não tem nada comprovado cientificamente, a gente não conseguiu isso embasado. Tem estudos em O que andamento. seria isso, uma doença de fibras finas? Vamos pensar num túnel do carpo, por exemplo. O túnel do carpo é doença de fibra grossa, tá? A fibra fina é aquela fibra da pele mais vascular, superficial. Tá. Exatamente. De nervo, mas é um nervinho mais fino, tá? Que a gente não consegue achar em exame. Tem-se a possibilidade hoje em dia de fazer essa biópsia de pele, mas ainda não tem nada ainda comprovado cientificamente, e nem que a gente consiga fazer isso numa rotina, né? Então, hoje, o diagnóstico, ele é clínico, a gente, sim, pede exames laboratoriais, com certeza, porque a gente precisa excluir outras causas, mas a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, tá? Mas a gente precisa pedir, porque, às vezes, uma situação de fibromialgia tá em conjunto com um hipotiroidismo, por exemplo, ou com uma diabetes descompensada, porque também pode ter os mesmos sintomas, ou até ser uma doença autoimune, né? Uma artrite, um lúpus. Então, a gente pede, mas para a gente ver o contexto clínico do paciente, mas o diagnóstico é feito a partir de critérios bem estabelecidos pela academia, pela CR, que é a Academia de Reumatologia, e o EULAR também, são duas instituições, tanto americana quanto europeia, que a gente tem como se fosse uma tabelinha mesmo, né? Um checklist. Para você ver dores. Então, o paciente, assim, pra gente definir que a dor é crônica, ela tem que estar mais de 3 meses sentindo dor. Mas não precisa ser uma dor que ele tenha todos os dias. Pode ir e voltar. Pode ir e voltar, mas se fizer mais de 3 meses que ele tem dor, ele já tem essa configuração dessa sensibilização central. O cérebro dele já é um cérebro que já está mais propício a perceber essa dor e, de fato, aumentar a nossa sensação dolorosa. Então, é isso que acontece. Então, no critério, a gente entra com tanto o critério da escala de severidade de sintomas, né? Quanto a escala dos sintomas mesmo, né? Da gravidade. Então, entra tanto a localização quanto as partes, porque antes se falava muito em tender points, né? Hoje em dia, o tender points são pontos dolorosos específicos, principalmente em região de tendão, ou quem de partes moles. E aí você tinha, antigamente, né? Era esse critério que utilizava para o diagnóstico de fibromialgia. Hoje em dia, a gente não usa mais. Porque tem muita relação com síndrome miofascial, que tem esses pontos dolorosos. Existe muita dor. Existe muita dor. Muitas possibilidades. E o diagnóstico de fibromialgia é a partir desses critérios. E junto com ele tem tanto dor abdominal, né? Então, assim, síndrome do intestino irritável, né? Tem a própria questão dos sintomas cognitivos, que são muito importantes no paciente com fibromialgia. Então, tá assim, relacionado? Tá. Ele, inclusive, faz parte da escala de severidade de sintomas, né? A parte cognitiva, tipo assim, memória, concentração, fadiga. Que seria inflamação, né? Que seria uma inflamação, assim. Teoricamente, a gente não tem ainda também um embasamento científico mostrando que é uma doença inflamatória, tá? Mas é lógico que se você já tem dor e você desenvolve uma inflamação por qualquer outra coisa, as tuas terminações nervosas vão estar piores. Então, você tem que controlar a tua inflamação como um todo. Então, por isso que eu falo para o paciente, olha, paciente com fibromialgia ou com qualquer outro tipo de dor crônica, eu preciso saber como que tá o terreno. Porque eu não posso simplesmente dar um remédio para ele sem explicar o que está acontecendo e ele continuar naquela vida de sedentarismo, obesidade. Porque tudo isso gera inflamação. Então, a inflamação, ela vai piorar e perpetuar os sintomas de dor crônica. Ô, Marcelo, o diagnóstico, então, da fibromialgia, você tem que excluir todas as doenças e, teoricamente, a última. Não, ele não é um diagnóstico de exclusão. O que tá? como você faz? Você tem um checklist. E aí você pega, assim, a dor tem que estar mais de 3 meses, né? E aí você vai como se você estivesse ticando. A dor em qual região? Aí você vai pegar todas as regiões do corpo. Ele tem que ter em regiões específicas do corpo. Então, assim, você divide entre mandíbula esquerda, mandíbula direita, tórax, abdômen. Então, você vai vendo onde o paciente tem dor, né? Se essa dor tem essa duração e se ela tem esse índice de severidade de sintomas associados, que é a fadiga, o distúrbio cognitivo, a ansiedade. A questão intestinal. E a dor da fibromialgia não é localizada, ela é mais... Ela, para o diagnóstico, ela tem que estar em mais lugares. Não só em um Não só em um lugar. E tem
incidência maior em determinados lugares? Por exemplo, lombar? Então, ou porque isso é muito... porque se superpõe muito, né? Então, o paciente ele Ah. pode ter fibromialgia e pode ter lombalgia crônica. Certo. Nossa, que difícil. É difícil. Mas não costuma, pela sua experiência, você suspeitar mais, o paciente chega reclamando muito da cervical, ou a fibro talvez esteja ali. Não tem esse tipo de indício. Então, tem também. Ah, Porque aí entra a questão do sintoma cognitivo, né? Do paciente reclamar da questão da memória. uhum. Tem a questão da fadiga, né? Que tem a fadiga crônica associada com o paciente da fibromialgia, de dor crônica. Então, alguns sinais clínicos que deixam a gente na dúvida, tipo assim, nossa, essa cervicalgia, ela faz parte de um contexto da fibromialgia ou ela é só uma cervicalgia isolada, né? Porque, assim, tem pacientes que, é muito interessante, essas dores, elas migram, né? Eu já peguei paciente, então, que tinha cervicalgia, a cervicalgia dele melhorou. Então, ele já teve dor na cervical. Tá. Agora, a dor dele é lombar. Ah. Entendeu? Então, a cervical minha melhorou, mas a lombar, não tô aguentando, Uhum, doutora. uhum. Aí, você melhorou, aí ele começa com uma dor no cotovelo, uma epicondilite. Vai andando. Vai andando. Nossa. Então, assim, isso daí, você vai captando, como meus pacientes estão comigo há bastante tempo, assim, esses, né, lógico, sempre tem paciente novo chegando, mas os pacientes que eu acompanho, eu tenho sempre um acompanhamento, assim, bem linear desse paciente, das dores, a gente faz desenho da dor no consultório, então ele marca para mim os locais, né, que ele sente dor. Então, isso a gente vai acompanhando. Então, isso eu consigo relatar depois que conseguir pegar esses dados para fechar um diagnóstico, talvez mais para frente, de fibromialgia. É de fato uma investigação de médio e longo prazo. Quanto tempo, em média, demora o diagnóstico? Isso? Ó, de toda doença reumatológica, o diagnóstico é sempre muito demorado. Uhum. Porque o paciente normalmente passa com outros especialistas até ele chegar no reumatologista. Estou falando das doenças reumatológicas, Sim. tá? De dor é pior ainda. Aham. Porque de dor, nós, médicos de dor, então assim, especialistas em dor, tá? Certo. Tô tirando a minha especialidade de reumato e indo pra minha especialidade de dor. O médico de dor, ele é o 7º profissional a ser procurado, Nossa. pela média. Ou Ele seja, já a passou por- Ele pessoa... já passou por vários. Uhum. Então, assim, vamos dizer, de 1 a 2 anos, às vezes, o paciente demora até conseguir chegar num diagnóstico, Uhum. né? E quando ele chega pra gente, ele já chega muito estigmatizado, né? Tá. É um paciente que chega extremamente cansado, ele chega extremamente descontente com o tratamento, Uhum. ele já não quer saber mais de remédio, né? Porque ele já tentou usar muitas coisas que não deram certo, Uhum. mas justamente por isso, porque às vezes ou entrou com dose errada, ou entrou na época errada, ou não explicou para o paciente o que é a dor. Sim. Às né? vezes é um profissional que não tem Formação. formação, Formação. condições de fazer essa leitura Porque global, olha né? isso, o diagnóstico é muito difícil. Muito De difícil. fato. E a pessoa deve chegar muito cansada Chega. também, né? Assim, exausta de ser desacreditada às Sim. vezes, E né? achando que é uma doença psicológica. Ah, tá na minha cabeça, doutora. Como quem diz, doutora Marcela, você é minha última Eu opção. escuto muito. Doutora Marcela, você mencionou que não tem exame específico. Sim. Mas não tem nenhum exame de sangue que consegue te apontar algo que te direciona? Não. Nada. Esses exames, eles nos auxiliam para a gente entender o contexto metabólico do paciente. Uhum. Mas não Mas pra... Como não tá a saúde global Como dele. tá a saúde global dele. Porque, assim, dentro da minha rotina e do que eu percebo como saúde, né? A gente tem que promover e prevenir. Uhum. Então, não adianta só o paciente chegar lá e eu dar só esse diagnóstico de fibromialgia e não ver todo o contexto, Uhum. né? Se ele tem uma dislipidemia, se ele tá com os hormônios da tireoide estáveis, Uhum. se a diabetes, as vitaminas que fazem parte também, B12, D, né? Então, assim, entender esse contexto clínico do paciente é extremamente importante. Olhar né? ele Olhar como como um um todo, todo, né? exatamente. Sim. Eu você já respondeu a minha dúvida aqui, a próxima, que era sobre essa questão da dificuldade de chegar ao diagnóstico, né? Então, você já explicou pra gente que até para chegar ao reumato, o 7º especialista, né? É. Então, você vai tentando, às vezes, sanar uma dor imediata, uma questão imediata, quando, na verdade, você vai precisar, às vezes, até de 2 anos para chegar num Pra chegar no diagnóstico, né? diagnóstico. Porque Então- você nem imagina, né, o que Uhum. você tem, na verdade. Exato, exato. Uma dorzinha, eu bati, ou algum... E E chega com realmente- muitos exames, né? Porque ele já passou por vários especialistas, Uhum. ele chega com muitos exames, né? Uhum. Então, assim, Não, que os exames todos normais, Às vezes muitas até vezes, a né? gente nem tem fibromialgia, às vezes a gente fala, tá doendo. Nem É. sabe Não onde tá sabe doendo. dizer onde, Imagina né? quem tem isso Exato. crônico. Ô, doutora, eu acho que a gente
se a gente tem dúvida, imagina quem tem a dor e não tem resposta. Eu acho que o questionamento que você tem deve ser gigantesco, dúvida, enfim. Isso atrapalha no diagnóstico, no tratamento do paciente? Como que encara isso? Não, eu encaro isso como uma consequência dos profissionais de saúde. Porque isso foi uma coisa que mudou muito a minha chave, né, de pensamento e entender sobre a questão da dor crônica. Porque o médico, ele demora 14 segundos para interromper um paciente. Como assim? Na consulta, você chegou na consulta, você começa a contar o seu problema. A escuta não existe, né? O médico vai lá e interrompe o paciente. Tipo, ele tá contando a história dele, né? E você já começa com vários questionamentos, porque você já sabe, você já tá pensando que ele tem, e não explica, né? Então, assim, você imagina um paciente de dor crônica, agora eu vou usar a fibromialgia, mas é a dor crônica em geral, tá? Para que todo mundo entenda que não tem diferença, tá? Imagina um paciente com fibromialgia chegar para você e você fala para ele, olha, você vai tomar um antidepressivo de medicamento. Você vai tomar um remédio para cabeça. Ele vai falar o que eu tenho. O que eu tenho, exatamente. Eu não vou. Eu já peguei muitos pacientes, doutora, eu não tomei, porque ele me passou um antidepressivo e eu não tô depressiva, eu tenho dor. Então, qual que é esse trabalho da educação em saúde, né? Eu tenho slide, eu monto uma aulinha. A mesma aula que eu tive na minha pós-graduação, eu fiz uma aula para os pacientes, na forma leiga, lógico, explicando essa questão de o cérebro, de ter as fibras, e por que eu tenho que, muitas vezes, lançar mão de medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, entre eles um antidepressivo, um anticonvulsivante, né, ou até o cannabis, né? Então, para ele entender que eu não estou tratando uma depressão. É lógico que o paciente com depressão e ansiedade, né, e essa questão emocional mais abalada, vai ou desencadear ou piorar esse processo da dor. Então, de alguma forma, o medicamento vai atuar, mas eu não estou atuando nisso. Eu estou atuando na percepção da dor, então é o cérebro sentindo a dor e na modulação que o cérebro está fazendo dessa dor. E quando você explica para o paciente, É ele outra vai... coisa. É E, outra Marcela, coisa. esses pacientes que já tomam algum antidepressivo ou algum outro tipo de medicação, tem que ser junto com o psiquiatra ou... Não, necessariamente. Na verdade, o tratamento da fibromialgia e de todas as dores crônicas, ele é um tratamento multimodal, né? Então, a gente precisa de vários profissionais. É muito difícil você falar que o médico sozinho de dor vai conseguir dar conta de tudo, né? Então, ele precisa, sim, ter fazer uma atividade física, ter um sono adequado, ter uma boa alimentação. Então, muitas vezes, você precisa lançar mão de nutricionista, lançar mão de psicólogo. Por quê? Porque já tem estudos mostrando, em ressonância magnética funcional, são estudos, infelizmente a gente só consegue usar isso para estudo, não consegue usar isso para o paciente, mas eles deram estímulos de dor e emoção para os pacientes, e eles mediram o local que vê dor e vê emoção é o mesmo no cérebro, nas regiões cerebrais. Então, assim, é importante ter um acompanhamento psicológico. Tá? Às vezes, psiquiatra ajuda porque pode ter um outro transtorno associado. Então, assim, eu tenho paciente, por exemplo, que tem fibromialgia e que é bipolar. Então, assim, eu prefiro que tenha um acompanhamento psiquiátrico em relação a isso, né? A condição desse paciente, ela precisa ser monitorada como um todo, porque todo terreno pode influenciar a questão da fibromialgia, da dor. Exatamente. Né? Então, é uma condição de controle de todas as frentes, seria isso, né? Até manejo de estresse, né? O que você gosta de fazer? O que eu escuto muito do paciente? Porque eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? Doutora, eu não gosto de fazer mais nada. Então, assim, isso eu também tenho que incentivar o paciente a voltar a fazer. Ela cansou, né? Porque ela cansou, e assim... Meu Deus, imagina o que você tá... Com dor direta. Não gosto de mais nada. Mais nada, eu nem sei mais o que eu gosto. De fazer mais nada, de tanta dor que eu sinto. Sim. Eu convivi muito proximamente com esse tipo de situação. E é desesperador mesmo, porque a pessoa vai entristecendo, e aí eu acho que desencadeia outras questões de saúde mental mesmo, porque a pessoa vai se isolando, ela vai se sentindo desencorajada mesmo, porque nenhum lugar tá bom, né? Nenhum lugar tá bom. E ela mesma não... Então, isso também é uma parte do tratamento, estimular a pessoa a voltar a fazer coisas que ela gosta, porque isso, você fazer algo que você gosta, ajuda a melhorar a modulação, que é onde você produz serotonina, noradrenalina, né? Os opioides endógenos, que é a nossa via descendente, que é o que a gente chama de... Né, na dor crônica, a gente tem uma via ascendente, que sobe e manda mensagem pro cérebro avisando que tem dor, e a via descendente, que é analgésica, né? Então, por isso que eu falo, eu não tô tratando
tratando a dor, eu modulo sua dor, Tá. né? Eu diminuo esse estímulo que tá subindo, Tá. né? E melhoro essa via descendente analgésica para você se sentir bem. Só que para isso eu preciso contar com a ajuda do paciente, né? Ele Nossa, também tem que Que é muito estilo de mais, vida, né? estilo de vida. Com certeza. Doutora Marcela, a incidência de fibromialgia em mulheres é maior? É maior. E por quê? Tem relação com a parte de mulherada, a nós estamos mulherada. ferrados. Pra variar, né? Mulher veio realmente com selinho. É. Não, gente, até doença de as DORTs, né, que a gente chama, que tem muita gente que conhece como LER, que são as lesões de esforço repetitivo, né? As lesões do trabalho também são mais comuns em mulheres, né? Então, assim, tudo é mais comum em Olha. mulher. Que é Tem isso? muito estudo mostrando a questão da parte hormonal, né, principalmente, e labilidade emocional, né, a questão emocional em si. E multitarefas, né, então muitas vezes a mulher Excesso trabalha de- fora, ainda tem a questão, né, do trabalho em casa, então... Então, de alguma maneira, a fibro também, ela é uma dor social, assim. O conjunto de ser mulher favorece que essas dores, de fato... E é engraçado, né, gente? Mas tem Engraçado. homem também, tá? Mas tem homem também. Não dá pra excluir. Não dá pra excluir. É lógico Aham. que meu público é muito maior de mulher, mas tem homem A com gente tá fibromialgia. falando o quê? De 80-20 porcentagem ou não? Só pra gente... 70-30. Tá. Mas É é muito porque- maior. É muito maior. Então, mas sabe essa Muito. história de mulher é mais forte, homem é fraco, né? Ai, o homem pegou uma gripinha, tá destruído. E a gente, às vezes, não é que a gente não sinta, talvez a gente é menos percebido, menos Hora que valorizada a sente, nossa já dor. tá... Você já tá caindo lá no chão. Mais Não ou é menos isso? Uhum. E tem muito essa coisa também, eu fico pensando, você tá falando e eu tô pensando das pessoas com quem eu convivi e convivo com dor crônica ou fibro. Ela suporta, assim, vai Sim. dando um jeito, entendeu? Parece que todo mundo fica meio conivente, conformado Sim. que aquela dor seja... É o que tem pra hoje, como se ser- fosse. É isso. E isso é muito importante que você trouxe, porque o apoio que ela precisa ter familiar é muito grande. E muitas vezes ela não tem, porque tem muito julgamento. Então, eu gosto quando o paciente vai acompanhado no consultório, Pra sabe? ele ouvir, Para né, o a pessoa. acompanhante ouvir e entender sobre da onde está vindo a dor, né? Como que essa estruturação cerebral, que muitas vezes não é preguiça, tem a fadiga crônica associada, né? Que Nesses não casos, é manha, né? que não é manha, exatamente. E isso, assim, interfere na família inteira, Uhum. né? Então, assim, você pega uma mãe, por exemplo, né? Que tem lá os seus filhos, o marido, e ela não quer mais fazer nada. Ela não quer mais sair, ela não quer mais viajar. Tipo, a família inteira sofre. Uhum. É uma família que sofre, né? Não é só esse paciente com dor crônica. Então, assim, é muito interessante isso, porque os pacientes, eles chegam muito julgados, né? E eles, muitas vezes, não têm o apoio dentro da casa deles. Então, é importante quem convive com um paciente com dor crônica ter noção também, né? Do que está acontecendo com aquela pessoa e, às vezes, acompanhar ela na consulta, tirar suas dúvidas, pesquisar locais de informação, né? pra eu ter- acho que tem que estar aberto também, né? Sim. Tipo assim, procura ajuda psiquiátrica Sim. ou Sim. psicológica, enfim. Sim. Pra abrir pra pras se abrir, possibilidades. né? Verdade. Ô, doutora Marcela, eu te perguntei de sexo. Tá. E agora, idade? Idade é muito, assim, lógico, idoso tem, né? A gente tem incidência em idoso, mas é a idade dessa mulher na menacme mesmo, assim, sabe? Período menstrual, menopausa. Na menopausa a gente tem um mudança a gente tem um pico grande na menopausa também por conta da questão hormonal, né? Então, assim, a gente tem eu tenho muitas pacientes que me relatam os sintomas da fibromialgia, mas às vezes tá confundindo relacionado com com- a questão da menopausa. né? A questão hormonal, então, também Tem uma influência grande. influência. Começa, Isso. então, pode ter fibromialgia nos 13, 14 anos. Desde criança. Crianças. Quando eu passei na nossa formação, a gente passa na Universidade Paulista, em São Paulo, né? No ambulatório de reumatologia pediátrica e a gente tem reumatologia pediátrica aqui no hospital também, né? No Hospital HB, de base. hospital de base. E a gente via criança de 7 anos, 6 Nossa. anos com fibromialgia. E é mais É muito- grave, geralmente, quando é criança ou não? Não. É só a questão medicamentosa que fica um pouco mais limitada, porque normalmente tem que entrar com algum antidepressivo, né? Deve ser muito difícil chegar no No diagnóstico, diagnóstico, porque é. se um adulto que tem repertório para conversar, explicar, é complexo, imagina para uma criança explicar, Entender tudo entender o que isso, está né? sentindo, né? É. Deixa eu dar um recado. Claro, vamos lá, o recado. Ó,
Curte a gente no Instagram, gente. A gente solta cortes todo dia, toda hora, as melhores partes de todos os programas para você ficar antenado em tudo. No YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. No Spotify, as estrelinhas, né? Fazem Dá toda a 5 diferença. estrelinhas 5 pra gente. estrelinhas, deixa o seu comentário. Dá pra comentar também. Porque com o seu comentário a gente consegue trazer um tema que te agrade, que você vai encaminhar para todo mundo e a gente consegue atingir cada vez mais pessoas, né? E nós estamos atingindo. Estamos. Olha, você sabe que muita gente me chama para perguntar do profissional. Pedir a gente tá indicação. pedindo indicação. Gente, vocês são demais. Não, vocês Exatamente. perceberam que Público. a fibromialgia, por exemplo, olha isso, tanto de coisa. Se não pegar um profissional capacitado, Exatamente. Essa questão não da vai confiança tratar de quem tá falando. fibromialgia, vai ter dor e não vai resolver. Exatamente. Né? Exato. Então é isso, gente. Que Curte, ótimo, né? manda. Você vai perguntar alguma coisa ou posso Pode ser ir, eu? pode ir. Doutora, sobre a questão da intensidade da dor, é isso que determina o quadro de fibro ou a persistência? Tem algum parâmetro? Eu até comentei antes, queria voltar um pouquinho. Ela aparece mais em pontos localizados ou não? É tudo caso a caso, subjetivo, ou dá para observar essa questão da intensidade da dor, da persistência? E, por exemplo, eu posso ter fibro e a minha dor ser leve, mas ela tá ali contínua? Como que funciona isso? Isso é muito interessante, porque dor é uma experiência. Cada um tem a sua, Tá, tá? Então, assim, não existe um exame que vai medir dor, tá. tá? Eu tenho pacientes que chegam lá pra mim que... Bom, vamos pensar, um paciente que tem espondilite anquilosante, por exemplo, que é uma doença autoimune, que é uma doença inflamatória de coluna, tá? Que anquilosa a coluna. E anquilosa é como se fosse a coluna em bambu. Isso, a coluna fica rígida. Tá? Famosa, antigamente conhecida como coluna em bambu. E essa coluna tá destruída. Você não tem mais espaço articular. E o paciente não tem dor. Meu Deus. Então, assim, não é o exame que vai me falar quanto que o paciente tem dor e nem o exame que vai fazer eu tratar esse paciente. Tá? O exame, ele é sempre complementar. Né? Então, assim, a clínica, ela vai continuar sendo soberana. Né? Então, assim, você conversar com o paciente, você examinar o paciente, você entender o contexto que o paciente vive, vai ser o tratamento mais adequado para diagnóstico e tratamento correto, tá? A dor, ela é uma experiência. A definição de dor é uma experiência pessoal. Cada um tem a sua. Tem o seu limiar, né? Cada um tem o seu. Você tem o seu, a Duda, a Marcela. Cada um tem a sua dor. Eu ia ser aquela que ia ter um pouquinho e já falar, Cada um tem a sua. E hoje a gente usa algumas escalas métricas pra gente medir. Então, o que a gente pergunta muitas vezes pro paciente? De 0 a 10. Certo. Sendo 0, sem nada de dor. E 10, a pior dor que você já teve na vida. Tá. Só você que O pode me parâmetro falar. é o próprio subjetivo, paciente. Exatamente. Tá. Então, assim, muitas vezes o que pra você pode ser uma dor 10, pra mim é uma dor 3. E como que é esse mapa? Você falou que é um mapa de dor. Como que funciona isso? Ele é uma escala métrica mesmo. Então, eu tenho uma escala métrica no consultório, em que eu explico pro paciente. Lá você tem tipo uma reguinha que você mostra, né, a intensidade da dor. É medido, 0 a 10. O paciente tem que falar. O paciente me fala. 0, ai, doutora, não, essa é a minha dor. Aí eu explico pra ele, ó, vamos entender. 0 é nada de dor, e 10 é a pior dor que você já teve na vida. Como que você tá se sentindo na última semana? Porque a gente sempre usa na última semana pra gente poder adequar o tratamento. E aí ele me fala, doutora, aí ele olha lá na escalinha, ele vê o nível, que tem uma relação também com a questão emocional, né? Então, assim, quanto mais dolorido, mais bravo o paciente tá, né? Mais triste. Carrancudo, como diria a minha exatamente. avó. Então, ele vai lá e mostra pra mim, olha, doutora, minha dor tá 5. Tá. Então, o que a gente usa de parâmetro hoje em dia? Entre os níveis 3 e 4, é onde já começa a ter um impacto importante na qualidade de vida. O paciente já começa a ter uma habilidade. Eu acho assim, não sei, me corrige. Eu acho que o sucesso do tratamento depende praticamente do paciente, né? Porque se ele não tá aberto, se ele não
te fala o que realmente está acontecendo, acho que não tem sucesso. Mas, ou Duda, não. mas precisa ter um profissional para fazer Sim, essa uma avaliação. exatamente, assim, Não, sim. o paciente, ele é total, assim, é o que eu falo ao meu paciente, olha, eu posso vir aqui, eu posso te trazer todas as informações que eu tenho, tudo que eu já pesquisei, tudo que eu já me formei para saber sobre dor, posso te trazer os melhores medicamentos, mas se você não entender o que eu tô querendo te passar de mensagem e você tomar a sua atitude, você tomar posse do que eu tô te Ele passando, tem que te ajudar, e você né? precisa me ajudar. É Porque um não adianta- trabalho em Não. conjunto, né? Não adianta tomar só É, eu remédio acho e ficar lá só o esperando o cuidado melhor aparecer. dessa questão do paciente, né? É a gente pensar que a pessoa já chega tão, você falou, né? Desacreditada, às vezes, ainda jogar essa responsabilidade. Eu acho que é um convite, né? Tem É um que ouvir, convite para a né? pessoa se abrir. Sim. Vamos levar isso aqui a sério? Vamos olhar. Você está precisando, você falou da escuta, né? É. Essa escuta que legitima essa dor, que entende o que você está explicando. Então, eu acho que a partir do momento que ele se sente acolhido dessa maneira, ele vai ser mais participativo com as propostas de Sim. intervenção, não seria Sim, assim? Sim, com certeza. É. E o apoio da família. Sim, Né? o contexto, O né? contexto em que ele tá alocado ali nessa família, na rotina do trabalho também, porque, né, a gente tem que lembrar que esse, Conta. normalmente é um paciente que está ativo, né, economicamente. Uhum. Então, isso influencia muito também, porque é um paciente, imagina, com déficit cognitivo, com dor. Você acha que ele vai produzir o quê? Nada. Uhum. Né? A Então, pessoa está inviabilizada, Tá ali na inviabilizada, vida, né? Exatamente. Desculpa, eu só não queria perder a minha dúvida sobre essa intensidade. Digamos sim. que eu chegue e fale, doutor, eu tenho uma dor nível 3, mas eu convivo com ela o tempo todo. Eu posso ser configurado como fibromialgia? Sim. Não tem essa de quem tem 10, Não, 9 que tem. Não. Como é que funciona? Não tem, não. O nível cada um tem o seu, Uhum. né? Então, assim, independente se é uma dor que dura pra você, ela tem que durar mais de 3 meses. Isso Essa sim, é a a regra. duração. É a E duração. não necessariamente doer direto. Nem não Ela necessariamente pode vir e e voltar. Exatamente. Por exemplo, a enxaqueca menstrual Hum. é uma dor crônica. Por quê? Porque ela vem todo mês no período menstrual. Uhum. Mas é uma dor crônica. Mas ela certo. dura só ali. Mas é. Ela volta. Ela volta. Aham, Aham. não desaparece. Não desaparece. Ô, doutora Ok. Marcela, e o estresse? Ele pode causar fibromialgia ou não? Ele Pode. pode piorar? As duas coisas. Ele pode ser um fator. Toda a parte estressante psicologicamente, ela pode ser um fator desencadeador de doenças autoimunes e da fibromialgia. Tá? Então, por exemplo, um lúpus pode começar por conta disso, uma Olha artrite reumatoide pode É um começar. gatilho. É um gatilho, isso Uhum. mesmo, exatamente. É um gatilho tanto para começar a doença quanto para manter essa doença ativa, Não, né? Vamos todos dizer os assim. nossos programas falam de estresse. A cabeça tem que estar bem, E hoje, né? gente, é a nossa rotina, né? Então, como que a gente faz? A gente vai chegar ali para falar de tratamento, mas é um desafio imenso. desafio Ó, imenso. uma dúvida minha. Quando o paciente começa a tratar, você diagnosticou, ele tem fibromialgia, é para uma vida toda? Normalmente, as condições crônicas são crônicas, né? sim. Eu já explico para o paciente, olha, o meu objetivo não é zerar a sua dor, porque isso é um objetivo importante, tá? O paciente acha que ele vai chegar lá e vai ficar sem dor, muito difícil, tá? A proposta do tratamento é diminuir a sensação da dor e que ele tenha qualidade de vida. Uhum. Que ele possa viver com o menor nível possível para De que ele dor. tenha uma vida melhor. Uma qualidade de vida e um bem-estar. E um bem-estar, exatamente. Então, assim, Uhum. zerar a dor é Difícil. difícil, né? Mas o que a gente sempre conversa muito com o paciente e explica essa situação é que ele pode, sim, de alguma forma, ter algumas crises de dor nesse meio tempo. Então, assim, Marcela, eu tô bem, tô estável, eu tô com uma dor 3, por exemplo. Você chegou lá no meu consultório com uma dor 9. E de 9 a gente passou para 3 Olha, e eu tô meu conseguindo Deus. fazer minhas coisas, né? Tô conseguindo trabalhar. Aham. Porque tudo isso a gente precisa acompanhar durante o tratamento, né? Então, assim, o sono melhorou, a sua irritabilidade melhorou, você tá conseguindo ser mais ativo, né? Assim, fazer atividade física, como tá seus relacionamentos, tá conseguindo sair mais, tá fazendo coisas que você gosta de fazer. Então, isso vai fazer parte
da gente entender se o tratamento está sendo efetivo. Não só Certo. tomou o remédio e melhorou, Tá. tá? Porque não é esse o objetivo. Então, isso faz parte da gente entender que o paciente está evoluindo bem. Só que ele pode ter, por exemplo, uma crise. Perder um pai, perder um familiar, né? Então, assim, o emprego, alguma coisa que possa gerar um estresse, ele E pode piorar. desencadear uma Por crise isso que a medicação Mais você severa. ajusta, né? Ajusta. Às Isso é uma coisa Nessas importante. crises, você, então, aumenta. Ajusta ou até entra com algum analgésico ali para Por causa daquela por situação causa daquela situação específica. específica. Então, o acompanhamento realmente tem que ser muito de Muito perto. de Muito perto. de perto, Uhum. muito de perto, assim, eu conto com a ajuda, né, a minha secretária, que me ajuda muito, treinada, para poder entender esse contexto do paciente, né, ela sabe que o paciente vai entrar em contato com a gente várias vezes, a gente está ali à disposição o tempo todo, né, então eu passo a medicação, dali 1 semana, 2, a gente já entra em contato, para saber se teve efeito colateral, para ver se o paciente melhorou, para eu poder titular a dose. Porque cada paciente é de um jeito. Tem paciente que com, vamos supor, 35 miligramas de uma dose tá ótimo. Tem paciente que eu preciso dar 300. Nossa. Entendeu? E Depende nessa da primeira resposta, semana, você já vê se tem já que teve- mexer. Na verdade, o que eu sempre explico pro paciente, quando Ajusta a eu dose, eu né? quero entrar com o medicamento, mas para eu ver o efeito colateral que ele vai ter. Não tô nem pensando numa melhora clínica, mas eu preciso saber se ele vai suportar o efeito colateral que a gente sabe que tem, né? Então, isso eu tenho esse cuidado, porque é aí que o paciente não quer Foge. tomar o remédio. Ah, tá. Porque muitas E vezes fica- entra com um medicamento numa dose mais alta, né? E não consegue titular esse começo, aí o paciente tem algum efeito colateral que Por super exemplo. tontura, náusea, Ah. sonolência, né? Uhum. Então, são os mais comuns com esse Uhum. tipo de medicamento, né? E aí, às vezes, o paciente fala, doutora, eu não quero ficar desse jeito, não quero sentir isso. E às vezes é só você ajustar a dose ou ajustar o horário, sabe? Porque às vezes o paciente demora muito pra voltar, então assim, ele passou comigo hoje. Aí ele vai voltar só daqui 1 mês. Imagina, nesses 5 Nesse dias que ele período passou, pode já parou acontecer de muito. tomar É. e não vai É tomar um processo mais. de paciência. Olha que a importância, porque a gente ouve muito a seguinte frase: ai, minha amiga tomou, eu vou tomar. E não é Não assim, existe, né? né, Dri? Porque você tem que analisar paciente É. por paciente. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Uhum. E a Tem gente que tá tomar falando cuidado de com isso, né? medicamentos fortes, né? A maioria Todos são controlados. A maioria. controlados, né? Uhum. E tem também essa questão de ficar mascarando, às vezes, uma situação que você precisava encarar de frente Sim. à origem, né? Então, isso é Tem que muito tomar sério, muito muito cuidado, sério, né? gente. E uma coisa, só voltando que você trouxe aqui de informação, que eu acho que isso é importante para quem está escutando a gente, porque muitas vezes eu escuto isso muito no meu consultório e vocês devem ter essa ideia também. Ah, eu sou forte, eu vou aguentar essa dor. Né? Então, você tá lá com uma dor nas costas, uma dor cervical, uma dor de cabeça, e você fala, eu não vou tomar remédio não. Eu vou aguentar e ela vai passar. Uhum. Não faça isso. Porque quanto mais tempo você deixar essa dor, mais ela vai ter chances de cronificar. Porque a dor crônica, ela só vem porque uma dor aguda não foi bem controlada. Ah, é? Então, É. quanto antes você Você tratar, mais resposta você vai ter. Sim. Veja se o que eu tô pensando aqui faz sentido, se é correto clinicamente. Uma vez que eu vou negligenciando a minha dor, eu vou falando, ai, deixa pra lá, deixa pra lá. Não é nada, Meio né? que eu vou também ensinando pro meu cérebro que é normal. Eu vou Vou ter dor. fortalecendo essa ideia de modo que o meu limiar vai ficando mais alargado. E não necessariamente que eu tô em condições de enfrentar essa dor, mas eu tô como se fosse reforçando que essa dor existe. Né? Na verdade, essa é uma condição que o cérebro faz uma plasticidade para isso. Então, assim, uma coisa, por exemplo, que você não tinha dor antes, tipo assim, um toque que não é para doer, começa a doer. Isso chama-se alodínia. Então, são já situações cerebrais que já estão vamos dizer, se performando para que você tenha mais dor. Entendi. Entendeu? Você vai ficando hiperexposto àquilo e vai Vai. ficando cada vez mais Cada vez mais sensibilizado. difícil. Aham. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem dor do lençol da noite. Nossa Ele não Senhora. consegue se cobrir, porque ele tem a sensibilidade muito. à flor da Ô, pele. Marcela, eu vou fazer as perguntas chatas. Pra lá. intrigar mesmo. Se eu tomar a dor, por exemplo, uma dor aguda, enfim, tô com dor em algum lugar. Tomei um anti-inflamatório, um analgésico. Essa melhora que eu tomei a medicação não pode mascarar uma dor de alguma que eu tenho, alguma outra, sei lá, essa dor vem de algum outro lugar e eu mascaro e
e o diagnóstico dessa outra doença não seja mais postergado e piore? Depende Entendeu muito. minha Entendi, pergunta? mas depende muito da situação. Por exemplo, você tá lá, vamos supor, febre há 2 meses, com emagrecimento, né, com sangramento, e aí você toma um remedinho pra tratar, por exemplo, a dor no corpo que você tem. Lógico, isso aí não faz sim, sentido, entendeu? Sim. Agora, você vai lá e tá com uma dor de cabeça porque você bebeu. Tá tudo Eu bem. tomei um porre ontem, bebi e tô com dor de cabeça hoje. Não, vou tomar um Ok. remédio pra dor de cabeça. Ok, entendeu? Então depende muito do contexto, Uhum. tá? Só que Se se essa- automedicar nunca é Nunca uma correto, opção, exato. tá? Agora, você entender em qual contexto você tá, por exemplo, nossa, bati, torci o pé. Tá lá com o tornozelo inflamado, é uma inflamação aguda. Você vai tomar um E anti-inflamatório, acho né? que sim, O uma médico dor- vai te passar um anti-inflamatório E e eu você vai acho tratar. assim, que se essa dor vir e voltar várias vezes, aí tem que Aí procurar o tem, especialista, né? exatamente, Entender o exatamente. motivo. Entender o motivo. Eu tô com tá? uma curiosidade aqui, bem, talvez bobinha. A questão da temperatura, Uhum. doutora. De fato, essas oscilações Uhum. também afetam. Afeta. Eu lembro, não de dor crônica, Uhum. mas, meu pé, bati meu pé. Quando esfria, dói mais. Uhum. Isso também acontece na fibro? Sim, nas dores crônicas, né? Fiz cirurgia, né? Dói minha cicatriz. Ai, do joelho, aham. E por quê? Porque... Por conta dessa alodínia, por conta dessa situação Ah. que o cérebro faz essa plasticidade e você fica mais sensível. Aham. Então, o paciente que tem dor crônica, por exemplo, se ele fratura o pé, a dor dele com certeza vai ser pior. É como se desse um start pro cérebro inteiro e tudo dói. Não vai doer só o pé. Parece Entendeu? um comando. Um comando. Sabe, você joga lá uma pedrinha no lago e aí Sim. essa informação vai Vai indo até... reverberando. Exatamente. Então, é Entendi. essa situação que acontece no paciente que já tem essa condição da sensibilização central, né? Que é essa situação muito característica do paciente com dor crônica, que é essa manutenção da dor crônica. Como se o cérebro ficasse em alerta o tempo O todo. tempo todo. Temperatura Atividade. subiu, Cê- então eu então, vou mandar os... Temperatura subiu, temperatura desceu. Não dormi bem. Briguei em casa. Não só a temperatura, entendeu? como Todas outros- essas situações. Isso é tão verdade que eu tenho um ligamento, eu rompi o ligamento, né? Ah. No frio, às vezes, eu sinto. É. Não é uma dor absurda, mas... Mas provavelmente ali cronificou. O teu É. né? cérebro A já pior- falou, ó... A pior coisa que o paciente pode fazer, então, é ignorar e ir empurrando com a barriga. Exato. Né? Quando... E não procurar um profissional habilitado. Uhum. Porque senão ele vai cair nessa dificuldade do diagnóstico, do entendimento, né? Uhum. De atrasar o tratamento dele, né? Porque é isso, o paciente ele precisa ter informação, Uhum. né? Que essa dor existe, que tá ali, é real, né? E precisa ser ouvida e bem cuidada. Ô, Você não Marcela. consegue fazer um diagnóstico em 15 minutos de Não, consulta. imagina. Claro que não, né? De jeito Dois nenhum. anos, Olha a né? extensão disso. Não, imagina. De fato. Em média, a minha primeira consulta dura em torno de 1 hora, 1h30. A minha primeira consulta. E o retorno dura em torno de 1 hora também. Porque não tem jeito. Você tem muita coisa para você Pra conversar, ajustar. para você Você ajustar. tem que pegar muita informação. Tem que pegar muita né? informação, você tem que saber a rotina desse paciente, você tem que saber onde ele convive, qual que é o contexto Tudo. dele, esse contexto familiar, da onde ele veio, por que ele tá ali agora, quem que indicou, sabe? É todo um trabalho ali de quebra-cabeça mesmo, que a gente, e nem sempre na primeira consulta a gente vai conseguir Claro, ainda. claro. Ô, Tem Marcela, um sucesso, as né? dores podem ser incapacitantes, a pessoa não conseguir fazer as atividades do dia a dia, trabalhar, levantar, caminhar. E você já viu algum paciente seu de ser afastado do trabalho por essa dor? Ou não? Olha, quando a gente fala de contexto de fibromialgia ou dores crônicas, né, que a gente não tem um exame que consiga determinar, fica muito difícil para a questão do INSS, por exemplo, vamos dizer assim, que eu recebo, né, muitos pedidos dos pacientes, porque, de fato, é uma dor incapacitante, é o que eu disse, né, é experiência pessoal, cada um tem a sua, né, e muitas vezes a gente tem associação com a fadiga crônica, né, que não é uma preguiça, é porque, de fato, o paciente não consegue mesmo, né. E essa questão da fadiga é muito importante, porque às vezes o paciente ele intolera o exercício. Então, assim, o exercício que iria ajudar ele não consegue fazer, porque ele tem uma incapacidade física muito debilitante e ele se sente muito cansado depois do exercício. Então, isso se reflete na vida dele também, né? Só que você não tem como diagnosticar, Sim. né? Então, hoje é muito Não é palpável, discrepante né? e é Nossa, que muito difícil, discrepante. né?
cada região tem as suas cidades, que tem as suas leis, né? Que cria lá as suas pautas. E aí eles colocam em votação, por exemplo, tem paciente que eu faço muito consulta online. Então, tem paciente de outras cidades que eles conseguem, por exemplo, vaga de estacionamento prioritário, Aham. né? Mas outras cidades não. Então, depende muito. A gente não Ok. tem ainda uma lei federal, Aham. tá? Não temos. E depende muito de interpretação. E depende né? muito de Sim, interpretação, porque, olha, que depende difícil. muito dele entender, né? É difícil o médico perito também ter essa noção, né? Ele vai pegar todos os exames, tá tudo normal. O paciente chega lá, ele não tem nenhuma deformidade. Uhum. Porque normalmente, assim, a gente consegue o afastamento, né, desses pacientes quando tem um grau de atividade de doença muito grande, ou então ele tem uma deformidade, né, assim, associada, né? Mas no paciente com fibromialgia e dor crônica é muito O difícil. negócio é Talvez- tratar. A gente controlar tem essa uns dor. afastamentos temporários. Eu Muitas vezes a gente imagino- consegue, porque assim, olha, o paciente está com dor, ele está Uhum. incapacitado, e aí a gente sugere, né? Porque quem dá o veredito final não É o sou eu, é o perito, o né? médico perito. Eu imagino que, às vezes, a consequência do quadro dele, digamos, ele está em depressão Sim. porque a Isso. situação da fibromialgia está muito descontrolada, ele está Isso. no estado muito Aí ele consegue um afastamento pela depressão, depressão. pela saúde mental Sim, ali, é. não em si pela fibra, Pela que não fibra. consegue quantificar, né? isso. Ô, doutora difícil, meu Marcela, Deus. você pode citar pra gente quais são os tipos de tratamento? Tá, medicamentoso? É medicamentoso? Tá. Não só Não medicamentoso. só, eu acho que podiam Tá. ser os pilares, né, Os Dri? pilares de tratamento, Tá. alimentação, exercício, a parte psicológica, medicação. Desenhar um caminho, né? desenhar Uma um saída. Até eu acho que o cannabis também está em alta, e Sim. você puder falar alguma coisa sobre isso. O que nessa hora que eu explico pro paciente sobre o tratamento, né, eu tenho uma imagem, uma figura de um quebra-cabeça, assim, né, então, assim, ele não tem fim, você pode ir encaixando as coisas que você se sentir bem fazendo também, né, então, assim, a medicação, ela tá lá no meio desse quebra-cabeça, bem importante em vermelho, bem chamando a atenção, mas ela não é o principal pilar do tratamento. Ele é importante, tá? Porque ele vai ajudar a gente a quebrar muitas vezes esse ciclo vicioso, vai ajudar o paciente a sair dessa crise, né? Vai ajudar na questão da labilidade emocional, mas ele vai entregar no máximo 30% da melhora, né? Olha, o remédio 30%. sozinho, Pouco, né? né? Pouco. Então, assim, você tem que ter essas outras coisas. Então, a gente fala muito em melhora da qualidade do sono, então higiene do sono é muito importante, né? O paciente ter Higiene? Tirar do o sono. celular de Tirar o perto. celular de perto, as luzes, né? Uhum. Então, assim, diminuir a luminosidade já da residência, ir acalmando, evitar a luz branca, né, durante a noite, evitar a luz do celular da televisão, né? Então, você já ir se acalmando para você dormir num ambiente, né, bom, adequado, sem TV ligada, né? Barulho. Então, isso aí é higiene do sono. Horas necessárias. Horas necessárias. O paciente com dor crônica, e principalmente com fibromialgia, tem muito distúrbio de sono. Né? Ele não consegue... ele dorme superficial. Então, o paciente acorda muito, mas sem ele perceber. Né? Ele faz os despertares noturnos dele, mas sem ser um despertar que ele levante. Né? Muitos deles têm insônia, né? Insônia de iniciar o sono. E além dele de ter dificuldade para iniciar o sono, ele ainda tem dificuldade em manter o sono. Então, ele acorda cansado. Meu Parece Deus. que ele correu uma maratona. Aham. Então, ele não descansou. Nossa. Porque ele não relaxa, Porque ele não provavelmente. relaxa, exatamente. Mas também tem toda essa questão da higiene do sono, que Certo. é importante ele fazer. Porque às vezes vai lá deita celular, tarde com o né? celular, exatamente. Então, essa é uma questão importante. E a gente tem que entender que a gente tem um ciclo fisiológico do sono, né? Então, vai lá, melatonina, cortisol, né? Então, você tem que aprender a modular né? isso também, né? Uhum. Usar a nosso favor, né? A alimentação, extremamente importante. Nossa, gente, tem paciente assim que você dá dó a hora que chega no consultório, né? Com dor crônica, tipo, coca todo dia. Tinha uma paciente que ela tomava 6 litros de coca por dia. Tipo, Meu assim, Deus! Misericórdia. Ela ainda tem dentes, Né? por exemplo, É. estômago. A Então, parte assim, óssea também. Então, umas coisas assim, tipo bolacha Nossa. recheada, muito Isso é ultraprocessados. básico, né?
Então, assim, olha, melhora a sua alimentação, você precisa tomar café da manhã, você precisa comer comida, né? Arroz, feijão, legumes, verdura, fruta, assim, o básico, né? Muito doce, né? Muitas vezes esse paciente tem para essa compensação de energia, né? Às vezes E até da do parte prazer. satisfatória, exatamente. Então, assim, a alimentação desse paciente normalmente é uma alimentação que eu Bem tenho que ruim. pegar no pé e normalmente indicar para uma nutricionista, para me ajudar. Lembrando que você comentou que não é necessariamente inflamatória, mas que existem indícios de que a inflamação Piora. piora. Sim. Então, a alimentação é uma via de inflamação. Inflamação. Ou desinflamação. Exatamente, Né? exatamente. Perfeito. A gente é o que a gente come, né, Aham. Marcela? Sim. Tudo, com certeza. E assim, no paciente com dor crônica é nítida a diferença, sabe? Quando o paciente começa a entender essa questão da alimentação em si, né? Tá. Ter essa questão da atividade física, né? O Que é sedentarismo, importante. ele quebra esse ciclo vicioso de dor, Hum. melhora essa via analgésica descendente, então na produção de serotonina, noradrenalina, né? E aí, muitas vezes, o que eu tenho percebido, né? O paciente, ele fala, doutora, eu tô com dor e aí eu não vou. É pior você não ir, né? Vá com dor. Porque os exercícios não vai piorar a sua dor, pelo contrário, ele vai te melhorar. Ajudar, É um né? analgésico. É um analgésico, só que a gente tem que tomar cuidado com os pacientes que têm muita fadiga, porque tá. aí pode piorar. Então, vira um desafio. Tem um tipo de atividade física mais adequada para esse paciente? Olha, eu costumo dizer que a melhor atividade física é o que o paciente gosta de fazer. Tá. Ó, ouvimos isso no programa passado. Não, gente, cada não, um, não adianta, é. sabe? Assim, se o paciente, se ele consegue fazer pilates, tá ótimo. É melhor fazer do Do que que não não fazer, né? exatamente, tá? Assim, tem alguns estudos mostrando, né, o exercício aeróbico, a musculação, mas assim, de verdade, O que fizer com não regularidade. pode não fazer. Perfeito. Então, essa é a ideia. Você melhorar seu estilo de vida, assim, em coisas que você gosta de fazer. Então, assim, cultivar isso, né? Nossa, Dançar. eu gosto de dançar, eu gosto de ler livro, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de sair com as minhas amigas. Então, assim, se voltar a cultivar essa qualidade de vida, né? Uhum. A terapia psicológica também, o psicólogo, que é extremamente importante. Assim, eu acredito Acho que que pra em todos tudo, os né? casos. Aham. Não tem um caso Não que eu não indique, sabe? Todos, né? Porque é muito junto, não tem como separar, Uhum. né? A questão psicológica da dor, né? Repetindo que você disse que as emoções e a dor estariam no No mesmo mesmo lugar. lugar do cérebro. Se a gente não conseguir controlar a nossa emoção, né? E assim, o que eu sempre falo pro paciente, você não vai mudar o outro, né? Num tratamento psicológico, você vai mudar a sua forma de lidar com o outro. Uhum. Então, é isso que vai ajudar você a ter um melhor Nossa, enfrentamento que da profundo dor, né? isso, né, gente? É. Presta atenção. Mas é a ideia, porque a gente acha que a gente vai fazer pra gente Não. mudar o outro, né? Não, Não, você vai não. mudar você. É. Você vai mudar a forma como e você até lidar. a gestão. É difícil falar isso, né? Porque você É. tá no meio do caos, a dor é o seu caos, mas aí você vai descobrir ferramentas de você se manejar. Sim, Não é isso. o remédio te manejando, mas você encontrando ferramentas, saídas, né? Saídas. Seria Você- isso? Né? Saídas não farmacológicas, né? Sim. Saídas e que vão ser muito mais promissoras, né? Na questão do Longo a prazo. longo prazo, É. exatamente. Nesse sentido, me bateu aqui uma curiosidade. Meditação, por Também. exemplo, existe demonstração de eficácia? Existe muita evidência hoje sobre a questão da meditação, do Hum. mindfulness, né? Então, você ter essa questão de relaxamento, né? Ajuda muito, com Uhum. certeza. Eu É acho bem que a completo nossa mesmo. cabeça que manda tudo. Não tem como, É. né? É. E aí eu pergunto, dentro, né, de sua cabeça manda, é um tratamento múltiplo. O SUS, a gente sabe que estamos sendo ouvido no Brasil, fora do Brasil também, mas aqui na nossa realidade populacional, onde que a pessoa procura? Qual que é a porta para ela bater se ela está entendendo que ela talvez possa ter fibromialgia? Como que é o acesso a isso? Eu trabalhei 5 anos, né, no SUS. É muito difícil a questão medicamentosa. Tá? Já vou partir para essa parte, porque os medicamentos, até eu nem respondi a pergunta da Adri, me desculpa, mas a questão dos medicamentos. Então, a gente usa muito anticonvulsivante, muito antidepressivo, né? Tem os cannabis, tem os opioides, que a gente tem algumas classes que são mais indicadas no tratamento da fibromialgia, né? Tem os procedimentos invasivos, né? Tem hoje em dia até o bloqueio simpático venoso que a gente pode fazer com infusão de cetamina, que são inibidores da NMDA. Então, são tipos de medicamentos que a gente pode usar hoje em dia para o tratamento da fibromialgia. No SUS, a gente não tem essa quantidade de possibilidades e muitos deles, assim, por exemplo, vamos pensar na UBS.
no postinho, que é o primeiro lugar onde o paciente vai. Ele vai para o clínico, tá? Tá. O clínico, ele pode ter, sim, um treinamento e pode ajudar esse paciente com dor. Inicialmente prescrevendo uma medicação, tendo esse conhecimento da dor crônica e começando um tratamento. Uhum. Não melhorou, não teve eficácia, aí ele encaminha o paciente para um reumatologista, Uhum. tá? Mas primeiro é o clínico. Mas o primário pode ter, sim, o médico clínico, ele pode ter, fazer essa parte inicial e já começar um tratamento para esse paciente, sim, tá? Uhum. No SUS, a gente não tem essa possibilidade Uma investigação maior, né? Além da investigação, do tratamento multimodal, né? Então, uma fisioterapia especializada, né? Uma possibilidade de um exercício físico, que muitas vezes o paciente não vai ter, assim, vai fazer uma academia, né? Às vezes ele não tem condição de pagar aquela academia, né? Ou então vai fazer a academia do bairro, mas não tem uma instrução. Sim. E ele pode machucar faz cada vez errado, mais, entendeu? Tá. Então, assim, é mais mais difícil, limitado. é mais limitado. E a própria medicação. Uhum. Dentro do posto de saúde, a gente tem algumas possibilidades de antidepressivos, né? Que a gente pode tentar ajeitar para que o paciente consiga pegar pelo posto. E aí, se a gente for falar, por exemplo, de um opioide, o que a gente tem hoje disponível no alto custo ainda, não é nem pelo posto, né? Porque fica mais difícil ainda pelo alto custo. É a codeína, que não é o tratamento adequado para fibromialgia, para dor crônica, né? É a possibilidade que a gente tem. Outros mais fortes, né? A metadona, né? Mas isso aí tudo vai depender de Cada cada caso. caso, exatamente. Tá. A gabapentina, que é uma possibilidade que a gente tem dentro do alto custo, mas que tem, né, a sua indicação por ser um anticonvulsivante, mas a gente tem certas limitações, Aham, né? Dentro, tá. O cannabis, então, nem pensar. o cannabis que tem disponível hoje via saúde pública é um cannabis que ele não é usado para dor crônica, porque ele é um cannabis só de canabidiol, né? Não tem o CBD. Não tem o THC. É THC. Não tem perdão. THC, exatamente. Então, para dor crônica, Tem que ter a gente precisa ter uma quantidade, pelo menos inicial, mínima de THC para esse paciente começar a ter uma resposta. E a partir disso, a gente ir modulando a questão da quantidade de cannabis que a gente vai passar. Bom, A pelo gente- menos é o começo, né? Sim, é um caminho, é o início, né? A gente já tá indo pro final, mas eu queria dar uma paradinha na questão do canabidiol, Uhum. doutora, que a gente sabe que Tá crescendo tá muito, crescendo, né? as pessoas têm muitas dúvidas ainda. Qual que é a eficácia e também o uso mesmo tem sido cada vez mais demandado na questão do tratamento da fibra? Ele tem, de fato, uma intervenção importante? O que você fala do canabidiol? Hoje o cannabis, eu vejo assim, né? A gente tem muitos estudos. Se você pegar de 10 anos para trás, você vai lá, entra nas bases de dados, a gente tem, N estudos. Da época, sei lá, tinha 2010, tinha 3, hoje em dia tem 30 mil, entendeu? Então, tem se estudado muito sobre o cannabis. Eu acho que ainda é uma medicação nova, né? Pra gente embasar cientificamente, hoje em dia ainda tem as duas vertentes, tem os que não querem nem saber, né? E tem os que já estão entendendo que isso tá vindo, né? E é uma opção de tratamento, né? Com uma possibilidade de efeito colateral muito pequena, né? Perto do que a gente vê dentro das questões medicamentosas. E uma possibilidade de tratamento. Não é a primeira, tá? Mas a gente pode entrar ele como uma terceira, quarta linha de tratamento, associando aos medicamentos que a gente já tem usado no tratamento para dor crônica. É uma opção terapêutica, né? Eu trabalho com cannabis, eu tenho bastante paciente usando, vejo bons resultados, mas explico para o paciente que essa não é a nossa primeira opção, né? E que pode também não dar certo, Sim. né? Como todos os outros tratamentos que a gente faz. Mas eu percebo, assim, pelo que eu estudei, pelo que eu vejo as pessoas estudando hoje em dia, é uma opção muito legal para o tratamento que está, assim, de difícil controle, ou o paciente muito idoso, né? O paciente que tem muito interação medicamentosa, né? Que já toma muito remédio. Sim. E aí você já não tem mais o que fazer, ou então ele não suporta aumentar mais a dosagem do que ele já está tomando. Até os efeitos colaterais. Pode ser associado. Pode ser né? associado, desde que você saiba fazer isso, porque isso também é extremamente importante, Claro. né? Não é E monitorado, né? né? E monitorado, Não é porque brincadeira. não é brincadeira. É começar devagar e subir devagar. Esse é o lema do cannabis.
Começar Não- devagar e subir Não devagar. existe de pirona, você vai lá e toma 1 grama. Não, o cannabis não é assim, Não tá? tem uma receita, Não né? tem uma receita de bolo, exatamente. Não tem. É Esse você... ajuste ainda mais fino. ajuste ainda mais fino do que o próprio tratamento da dor em si. Perfeito. Então, você Então, tem que monitorar muito bem Muito bem esse né? paciente, exatamente. Perfeito. Monitorar muito. Mas assim, em relação a efeitos colaterais, não é algo que a gente precise ter tanto medo, porque, não, assim, de verdade, não, assim, tem alguns efeitos colaterais, assim, às vezes sentir um pouco o estômago, às vezes um pouco de sonolência, mas nem se compara com o que a gente vê dos medicamentos mesmo, né, dos alopáticos. A medicação, nessa convivência minha com o paciente que tem fibro, eu sei que é muito desafiador. Às vezes você troca um medicamento e a pessoa tem dificuldade de trabalhar mesmo, de manter a rotina, fica muito letárgico, muito sem reação, apático, né? Então, de fato, precisa olhar e ir ajustando o paciente, a paciente realidade é realidade, Sim, né? sim, com certeza. É um desafio. É um desafio. Ô, que Marcela, é a dar, alimentação, eu acho que a gente já até falou um pouco, é desinflamar. Sim. Tem algum alimento, assim, que você goste, que o paciente adere, ou é comida de verdade? Comida de verdade. Não tem Comida muito de segredo, verdade. né? Comida de verdade. E entender também a questão da suplementação, né? Que eu acho importante também, né? Então, assim, ver as deficiências, tratar as deficiências conforme elas estão necessitando, né? Então, assim, ter esse contexto dos exames e você identificar, né, o que realmente, de fato, o paciente está precisando, né? Então, B12, vitamina D, né? Que é muito importante. Suplementar esse paciente mesmo, porque normalmente ele come muito mal, né? Então, é um paciente que já tem essa rotina, né? Então, às vezes nesse início, e saber a hora de começar, a hora de dosar, a hora de parar, né? Então, ter essa Acho que é condição. mudança de estilo de vida do paciente, né? Total. Tanto alimentação, sedentarismo, Mas comer de tudo. verdade, assim, é o que vai fazer a diferença, né? Tirar esses ultraprocessados, fazer arroz, feijão mesmo, né? O famoso, o básico dá certo. Que dá certo. Exatamente. Na suplementação, a gente sabe que às vezes as pessoas consomem coisas para melhorar o humor, melhorar o ânimo. Isso é cabível? Faz sentido dentro do tratamento ou não? Então, depende muito do contexto, né? Depende se o paciente está tratando certo, porque às vezes o paciente chega lá e ele não tá fazendo nada certo e tá tomando suplemento achando que vai resolver a vida dele. Não vai resolver a vida dele. Isso é só Isso é só uma pontinha do cereja do iceberg, bolo. exatamente. Então, assim, lógico, a suplementação ela tem que ser indicada. Nesses casos, eu sou super a favor de tudo até, né? Estamos falando aqui de cálcio com vitamina D, por exemplo, paciente que tem uma osteopenia, né? Vamos dizer sobre um contexto geral que o paciente precisa entender essa suplementação. Só que ele não pode só fazer isso, né? Porque ele vai colocar toda a melhora dele, isso daqui vai me ajudar. Então, ele chega lá com uma lista quilométrica de um monte de suplemento que ele comprou, mas só aí come fazendo fritura todo dia. E não faz exercício, aí não exato. adianta. São os pilares que você... Uma maletinha completa. Né? Então, olha aqui, para melhorar a fibromialgia, é o todo. É o todo. Isso, né? exato. O que a gente fala, doutora Marcela, em todas as nossas reuniões aqui em Conexão Saúde. É estilo de vida, é comer bem, fazer exercício, tomar água, dormir, estresse. Sobretudo para esse paciente que está tão globalmente afetado, né? Não tem como intervir, achar que o remédio é a salvação, por exemplo. Né? Então, para melhorar a fibromialgia, que seria a minha próxima pergunta, é o todo, né? É o todo. Porque não é só a medicação, você viu? A medicação é 30% só. O restante é o estilo de vida. Posso pedir... Perdão, Dri, não queria te interromper. Mas eu falo assim, a gente tem essa informação muito clara. É opção de vida. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero a minha velhice? Eu acho que a Marcela tá como uma intercessora. Não intercessora, uma... Intermediadora. Porque... E nesse sentido, eu queria pedir, assim, se você pudesse deixar uma mensagem final, porque me sensibilizou muito isso do cansaço da pessoa, essa questão da invisibilidade da dor. O que você diria para essa pessoa que está te ouvindo agora, com muita dor, que está muito cansada de sentir dor e não ver uma saída, né? O que você pode dizer para esse paciente? Normalmente o que eu costumo dizer para todos os meus pacientes que acompanham comigo, que já passaram comigo no SUS, que eu tenho ainda contato com muitos até hoje, por rede social principalmente, né? É gostoso esse carinho desses pacientes, né? Mas eu acho que o mais importante, além desse paciente entender que ele precisa de uma ajuda profissional, é saber que os profissionais de saúde precisam se especializar nesse tipo de atendimento.
né? Eu acho que eu não gosto de culpar só o paciente por conta disso. Ele não tem culpa de ter dor, né? Ele não tem culpa de estar adoecendo. É lógico que o processo em que ele se encontra precisa da ajuda dele para que ele saia desse ciclo, mas ele precisa contar com um profissional que saiba atender ele, qualificado, que saiba entender o processo, que saiba escutar o que está acontecendo e, a partir disso, trabalhar um plano terapêutico. Não é só um tratamento, é um plano terapêutico, né? Então, você poder explicar sobre a dor, explicar qual que é o tratamento que a gente vai percorrer, quais os caminhos que a gente vai seguir. Olha, tem essa opção, mas pode ser que você sinta isso. Tem essa opção, mas pode ser que você passe por essas turbulências. Então, é uma decisão compartilhada. Sim. Então, o paciente que tem dor crônica, ele precisa entender que ele não é culpa dele, que não é da cabeça dele, mas ela está sendo processada lá na cabeça, e que ele precisa de um profissional que consiga atendê-lo de uma forma global. E isso não é só o médico, tá, gente? É o farmacêutico, porque a gente conta muito com a ajuda do farmacêutico por conta das interações medicamentosas, né? Tá. Isso é extremamente importante. O psicólogo ter preparo para isso. O profissional do esporte, né? Então, tanto o educador físico quanto o fisioterapeuta na reabilitação, né? Outros médicos que vão acompanhar esse paciente. Então, isso é muito importante, né? A gente ter a formação da mão e ter a formação com os colegas, que hoje, assim, a medicina da dor ficou muito tempo, ninguém nem sabia que existia, né? Começou a ter mais repercussão nesses últimos anos, né? E aí as pessoas têm entendido que a dor não é séria. É séria. É séria. Ela existe. E não é só perguntar, tá doendo ou não. Tá bom, e aí você vai fazer o quê, né? Existe ciência Existe para estudar ciência essa para estudar dor. e diferenciar e saber como... E saída, né, doutora E saída, Marcela? com Eu acho certeza. que a gente... Tem luz no fim do túnel. a gente fecha com essa mensagem de esperança, porque sim. um paciente que chega no seu consultório no estágio 9 e que você consegue dar para ele uma Pra condição de 3. vida de Nossa! 3, 2, quanto mais ele não sai, ele não sorri, ele não ama as pessoas, os seus. Então, assim, é realmente muito importante olhar para essa dor com a seriedade que ela merece, Sim, né? porque então, acho que independente de idade, né? O idoso também quer participar. Sim. claro, Né, dentro das limitações, mas ele tem uma vida todo sociável, mundo, não? todo mundo. E não ficar ali quietinho, ai, tô com dor, não. Tem que... Todo E não é só o mundo. idoso, não, Dri. Assim, muitos pacientes jovens, né? Mulheres Você falou jovens, crianças, né? 40. No até. seu consultório, doutora, qual que é a faixa etária que mais acomete fibromialgia? Isso, é entre 30 e 50 anos. É novo, né? É novo, Enfermeiro. é novo. Paciente Jovem, não jovem. né? aham, Jovem produtivo. você Jovem falou. produtivo, com uma família, né? Com sonhos, É. né? Com uma vida inteira pela frente, né? Então, Às Não vezes pode. bloqueando potenciais porque não Potenciais. está conseguindo superar Exatamente. uma dor permanente. Ai, gente, adorei. Nossa, é intenso, né? Intenso. Eu não imaginava que a fibromialgia era esse contexto todo. Tão global. Quando Tão acaba global. a primeira consulta com o paciente, que eu faço essa explicação, eu falo, você tinha noção de tudo isso? Não, Não, a maioria A não. maioria, eu acho. Eu agradeço imensamente, nós agradecemos, porque eu acho que esse acolhimento, a gente está à distância, você falou, muitos pacientes seus são online e tal. Eu tenho certeza que é luz para muita gente que está recebendo a mensagem, porque nem se tocava que podia ter todo esse universo por trás de uma queixa, né? Que às vezes a gente fala, isso aqui não é nada, Vai passar. né? Vai muito mais Então, além do que a gente, Muito obrigada. né? Obrigada mesmo por essa Eu amei, conversa. Ô, Marcela. Marcela, eu agradeço, você gente, viu eu como adorei. eu vou e consigo? Trouxe ela. você. Não, Nossa, a importância, Claro. gente. Olha aqui a importância do que ela falou pra gente com hoje. certeza. Que a gente não tinha esse conhecimento. Com certeza, com certeza. Né? Marcela, muito obrigada, Eu querida. tô à disposição. Você É o assunto que eu linda. mais gosto Tem de que falar. falar de mais coisa, porque É, olha isso, é um artrites, assunto... artroses, que são assuntos comuns, mas que tem muita dúvida também. É. Já fica E eu- o convite para um retorno, com né? certeza. E tudo que não é mensurável é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Bem mais. Muito mais difícil. É, Rodrigo, vamos ter que tem um acabar. carinho aí? Ai, doutora, eu trouxe um É. vinho pra você. Porque a gente faz gente, o convite, é. mas a gente trata Não, bem. mas olha porque que quer eu sei, receber mas ela de sempre me novo. trata Pra bem. escolher o mimo dela foi um pouquinho assim mais difícil, Por porque quê? tá Tá grávida, Hum. às vezes no cheiro, Entendi. sabe? eu não tive essas Vamos ver coisas, se ela não. vai Teve. gostar, vamos ver. Mas ó, eu garanto que você vai usar bastante. Tudo que é de vocês eu uso muito, né? Bom, vou abrir, tá, Pode gente? abrir. Pode, Eu por favor. agradeço.
é um carinho mesmo para Ai, voltar. agora, esse aqui é o top O que é? do consultório. Ah, o álcool gel, Não, maravilhoso. gente, quando ela recebeu as visitas. visitas. Olha aí o nosso É, álcool gel. Mas você sabe que esse aqui o paciente adora. Ele fala, Um cheirinho cheirinho gostoso, né? fresquinho. Gostoso E não cheira. resseca, não. É uma delícia, eu adoro. Muito bom. Aqui no Então, consultório. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que tá, agradeço. querida? Eu que agradecemos mais uma vez de coração, agradecemos você que ficou aqui conosco até este momento. Eu tenho certeza, como a gente falou, que foi uma delícia, muito importante. Acho que é uma conversa muito importante mesmo para a gente poder colocar na mesa, né? Às vezes a gente vai empurrando com a barriga situações que precisam ser encaradas e dor é uma delas, a questão da fibromialgia. Se você é mulher, então uma atenção ainda maior, a gente tem a tendência a achar que dá conta e não é para dar conta. A doutora falou, não é para dar conta, é para prestar atenção e fazer as intervenções necessárias, buscar ajuda. Essa é a mensagem que fica. E eu acho assim, até para você compartilhar com amigos, familiares, Isso. que às vezes queixam de dor e acham que tá Não tudo dão bem. bola, né, Dri? Né? Eu acho que é um isso. assunto assim que é muito importante. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente te espera no próximo Conexão Saúde. Sabe o que a gente vai comemorar? 50 episódios. Yes! É isso mesmo. Então, assim, um episódio como esse aqui, especial para você, vai ser muito feliz e a gente te espera. Deixa o seu like, o seu comentário pra gente ter o seu feedback e se inscreve no canal, porque aí você já é avisado para saber desse episódio comemorativo. Combinado? Um beijo e até a próxima.